primeiro, gente, muito obrigado aí por os nossos convidados aí de disporem seu tempo para poder debater esse assunto, que eu acho que é um assunto muito importante, que é a gestão de pessoas, algo que, assim, na Cadmo a gente entende que é uma das coisas que super importantes para a gente refletir nesse ecossistema de startups, né? E agradeço a todos os convidados que estão vindo assistir, né, a nossa live também, né? Primeiro, eu queria apresentar para vocês, antes de começar a live, né, os nossos convidados, a Ana Paula, o Fernando e a Yumi. Bom, Yumi posso chamar de Yumi, né, Yumi? Eu só quero que eu fale. Sim. Então, Ana Paula, PMO da área de táxi e payroll da Deloitte, administradora, pós-graduada em RH e com mais de 15 anos de experiência em empresas globais, focada em desenho de processos, projetos, indicadores, transformação organizacional, cultura, relacionamento com o cliente. Quem quiser saber até um pouco mais do que ela pensa, lá no blog da Cadmotec tem alguns artigos que ela já escreveu. Fernando Azar, advogado, sócio-líder da Deloitte das áreas de consultoria tributária e operações de folha de pagamento, com grande experiência nas áreas trabalhista, previdenciária e processamento de folha de pagamento, inclui revisão de procedimentos, planejamento, resposta a consultas do diligence, em fusões e aquisições para empresas nacionais e internacionais, diversos setores, como bancos, seguradoras, área de saúde, manufatura, comércio varejista, energia, indústria, entre outros. Yumi, Boa noite. 20 anos de experiência em empresas globais, lidando com assuntos de recursos humanos, estratégias corporativas, ESG, spin-off, HR Business Partnership, coaching, transformação organizacional, cultura, aquisição e desenvolvimento de talentos, remuneração e benefícios, legislação, compliance e M&A. Graduada em administração de empresas e MBA executivo em economia e gestão de RH. Uma mulher apaixonada em gestão de pessoas e pelo trabalho. Bom, mais uma vez, agradeço, né, a presença de vocês. E os últimos são os primeiros, né? As perguntas eu começo invertendo a ordem da apresentação. Eu queria começar, né, os convidados pela Yumi, né? Para começar essa conversa, né, seria muito bom, né, você poder, se você pudesse contar um pouco, né, sobre sua visão como especialista, quais são os principais desafios de gestão de pessoas, né, nesse momento, né? Vamos colocar fogo já aqui, né, Yumi? Qual que é os desafios maiores que a gente tem aqui? Obrigada, Gilberto, pelo convite. É sempre um prazer, né, falar sobre gestão de pessoas. E uma das coisas que eu gosto de compartilhar muito, né, que um dos desafios que se destacam é a necessidade dessa adaptação ao trabalho remoto, né, a velocidade pela dinâmica mais ágil dentro das organizações e em razão, né, do avanço aí da tecnologia. Então, por isso que eu sempre digo, é fundamental que nós, como os líderes, né, a gente faça essa identificação para ter a clareza quanto às competências e às habilidades críticas dos nossos colaboradores, né? Então, é muito importante esse redesign organizacional para um novo desafio que a gente está enfrentando pós-pandemia, né? A forma com que a gente opera mudou, né? Porque tudo mudou, o mundo está mudando e a adaptação para esse novo cenário ele é muito importante, né? Então, eu posso até exemplificar, né, em questão de normas e processo, para que os nossos colaboradores, eles tenham mais flexibilidade e, ao mesmo tempo, agilidade na tomada de decisão, que isso é uma das necessidades recentes, né? E também uma das coisas que eu falo que é um desafio é a redistribuição da carga de trabalho para otimizar e priorizar a estratégia da força de trabalho dentro das organizações. Né? Eu acho que a gente deve oferecer mais autonomia às posições que estão ali na ponta operacional para fazer essa tomada de decisão e, né, na alocação dos nossos recursos. E uma coisa também que é fundamental é a preparação da futura liderança conectada à diversidade, né? É como eu sempre falo, não existe mais espaço para a gente não tratar desse tema de diversidade, e diversidade é um item muito extenso dentro de uma organização, e a gente precisa preparar a nossa liderança para que eles estejam prontos e muito, né, sejam os apoiadores dentro da organização para essa questão da diversidade. Ele abordou muito bem aqui, né? Não adianta mais ter o controle, né? Somente, né? Questão de
da confiança, né? E a diversidade, eu acho que também tem muito a ver com essa criatividade. Queria perguntar para os nossos outros convidados, a Ana e o Fernando, vocês gostariam de poder apimentar um pouquinho mais aí o que a Yumi colocou para a gente aí. Eu queria fazer um comentário, Gilberto, para Yumi e aproveitar e complementar com uma pergunta, né, Yumi? Hoje a gente está vivendo um modelo totalmente novo de trabalhar, né? Um terceiro formato, né? Nós tivemos o formato anterior antes da pandemia, durante a pandemia a gente vivenciou aí um teletrabalho, vamos dizer, puro, e agora as empresas estão começando a retornar, né? Então, e mesmo agora nesse retorno, nós vamos ter diferentes cenários, pessoas híbridas, pessoas presenciais, pessoas em casa. Esse papel da liderança, ele passa a ser mais desafiador, né? Como é que a gente trata isso, né? Eu privilegio aquele profissional que vai estar no presencial ou aquele que vai estar em casa? Como que a gente lida com isso? A carreira, porque aqui a gente está falando de carreira também de pessoas, né? Então, de treinar talentos, ver os talentos, otimizar. Como é que você vê isso? Isso é um futuro, na verdade, a gente já vinha trabalhando, isso é um desafio muito grande para a RH, preparar essa liderança para esse novo modelo, né? Porque a gente precisa entender que, sim, existem pessoas que trabalham de casa, principalmente em grandes organizações, que a gente tem muita conexão com o time global e a gente precisa fazer com que a liderança consiga fazer esse gerenciamento da gestão de pessoas conectado com esse novo cenário híbrido, cenário presencial e sempre analisando quais são as competências, quais são os skills e fazer essa reorganização, né, da estrutura organizacional, que é muito importante para saber onde colocar exatamente as peças, as pessoas, os nossos colaboradores no lugar certo e no local certo. O líder, ele tem muito dessa responsabilidade em fazer esse desenvolvimento e esse mapeamento de skill dos nossos colaboradores, né? Então, essa realidade de fazer dar essa ajuda para a alta liderança, se adaptar nesse novo cenário, cada vez mais é um desafio e tem que estar presente na nossa pauta. Fernando, tudo bem a resposta? Ótimo, muito bom. Bom, e Fernando, falando em Fernando, né? Fernando, que lá na Deloitte ele toca uma retaguarda muito pesada, né, de processo, né? A gente sabe que tem uma grande expertise nisso, né? Eu queria questionar para ele, né? Você que tem uma grande expertise acumulada, né? Que é diferente, né? O processo, a Yumi traz esse lado humano, né? Isso que a gente tentou trazer aqui, né? Você com esse lado da operação, né? Como você vê, né? Nessa parte de gestão de pessoas, as principais contribuições na adesão de sistemas tecnológicos, né? Nesse campo da gestão, né? Muito boa pergunta, Gilberto. Eu costumo dizer que a utilização desses sistemas, né, de tecnologia, ele anda abraçado com o RH, né? O profissional de RH, ele tem como um parceiro esses softwares e essa gestão. Então, as empresas hoje, muito mais hoje, né, que a gente aprendeu tudo, que o Mico tem nos dito aqui, comentou aqui, né, com relação à pandemia, esses desafios todos, a gente vê uma necessidade muito grande de o RH estar cada vez mais voltado para a estratégia, estar mais voltado para as pessoas, né? E essa parte mais operacional, que a gente olha, por exemplo, dentro de um RH, de uma folha de pagamentos, cálculo de folha, a questão de admissões, rescisões, atendimento, né, de dúvidas, às vezes, dos trabalhadores, tudo isso acaba tomando um tempo sensacional do RH e ele pode ser otimizado com a adoção de ferramentas. Então, quando você olha, por exemplo, processos de dúvidas dos profissionais, a gente vê, às vezes, empresas que mantêm verdadeiros exércitos ali para fazer esse atendimento, né? Então, a adoção, às vezes, e implementação bem feita, às vezes, de um chatbot, processos adequados, uma terceirização de folha bem feita. Quando você pega, por exemplo, processos de admissão, né? Toda a burocracia que tem aí num processo como esse, se você tem ferramentas adequadas e pessoas adequadas realizando isso, você libera esse profissional do RH para cuidar de questões mais estratégicas. Você vai cuidar de retenção, vai cuidar
como a própria Yumiko falou, né, de identificar os talentos, como tratar esses talentos, ter essa visão mais estratégica, buscar isso, né? Então, a gente vê, às vezes, nos nossos clientes, quando a gente executa esse trabalho e libera nesse formato aí esses profissionais para essa questão mais estratégica, o resultado é fantástico, o resultado é muito bom, né? Então, é a questão do ganha-ganha ali para as empresas, né? Não, tirar esse piano não é fácil, né, Fernando? Esse Não. que ele consome, né? Ana, e vocês teriam alguma pergunta para acrescentar aí para o Fernando? Ó, e a Natália já comentou aqui no chat, né, que esse assunto todo nosso aqui é extenso e complexo, e é mesmo, não é bolinho, não. Eu vi que entrou na live já também o Ricardo, o Herrera, que foi diretor lá da Consiga Mais, a gente sabe o que é isso também, né, Herrera? Espero perguntas suas aqui, Herrera. Eu queria fazer uma pergunta para a Ana. Para a Ana dar uma dica para a gente, né, de alguma ferramenta de RH que a gente possa utilizar para facilitar na parte da administração do RH estratégico, né? Sim. A gente fala de RH estratégico, mas como que a gente administra isso? Sim, esse é um gancho muito bom, Yumi. Boa noite a todos. É muito importante que a gente cuide, né, com relação à parte de métricas. Então, você falou muito bem com relação à gestão de pessoas, né, o Fernando trouxe essa questão de terceirização de folha. É importante lembrar como a gente traz isso em formato de dado, né, como nós avaliamos as métricas em relação a isso. Então, a gente pode ter toda essa frente, mas se a gente não mede tudo isso, como a gente consegue trabalhar num plano de ação para poder melhorar esse processo todo, né? Então, a dica que eu dou é realmente a gente ter a métrica diária ali de como estão os funcionários, né? Horas extras, absenteísmo, a falta desses funcionários, né? A parte de treinamento. Então, como a gente coloca tudo isso na ponta do dedo, né? Para tentar medir os dados no final das contas. Então, sem essa medição, a gente não consegue trabalhar num plano de ação, né? Como a gente movimenta gestores da equipe, como a gente altera esse layout da operação do dia a dia. Então, é importante que a gente consiga medir tudo isso. Então, a dica que eu dou é que todos os executivos aí, para poder fazer uma boa gestão, é necessário e mandatório, né? A gente ter isso na ponta do dedo. A gente pode ver os números, né? 21% das organizações que estão iniciando não conseguem se manter depois do primeiro ano, né? Então, com um bom dashboard, uma boa medição, com certeza a gente consegue agir com plano de ação mesmo. Ana, dentro que respondeu para a Yumi, né? Até dentro também do que o Fernando, né? Que falou dessa questão de soluções de tecnologia, de gestão de folha, né? Eu queria que você falasse um pouco da sua experiência mesmo, né? De todos esses indicadores, né? Que é a sua especialidade, né? E como, né? E quais têm sido as vantagens no uso desses indicadores, um pouco mais no detalhe, se você pudesse contar para a gente. Claro, não, com certeza. A gente desenvolveu um projeto, né, para poder medir. É um desafio, eu posso dizer que hoje é um desafio encontrar uma ferramenta que possa integrar todas essas informações, porque muitas vezes existe um sistema de folha, existe um sistema de gestão ali de pessoas, então o desafio é a gente conseguir sintetizar. Então, eu digo que a gente conseguiu fazer isso de uma forma bem adequada. Hoje nós temos aí já aplicados alguns planos em relação à diminuição de horas extras, né, realocação de pessoas para programação, né, junto aos executivos. Então, isso foi bem formatado para realmente ter uma operacionalização bem efetuada. Então, nós fizemos esse plano de ação e a gente teve bastante melhoria com relação a isso. A gente pode observar até que, muitas vezes, a gente teve que renegociar alguns contratos com clientes justamente para poder adequar os profissionais versus as horas extras que eles estavam fazendo, né? Então, sem esse tipo de processo, é impossível a gente ter um bom resultado. Fernando e Yumi, vocês teriam mais alguma pergunta para acrescentar para a Ana? Eu posso seguir? Pode seguir. Pode ser? Então, assim, voltando a bola para a Yumi, né? Desses desafios, né, que você mencionou quando você falou dos desafios a gente está passando agora por gestão de pessoas e tudo mais, né? Essa questão na minha visão, controle e confiança, né? Difícil essas duas palavras, né? E ESG também, né? E qual desses desafios, né?
quando estamos mais próximos, né? Qual mais próximos e mais distantes de resolver. E você pode citar algum exemplo, né, de como você tem lidado com esses desafios no seu dia a dia, né? Não, esses desafios no meu dia a dia, ele é muito presente, por isso que essa conexão com a alta liderança, ela é muito importante para que a gente crie a estratégia, não somente partindo do RH, mas também com toda a alta liderança, conectado muito com o negócio da empresa, né? E trazendo a alta liderança para que eles criem junto com a gente a estratégia desse gerenciamento de pessoas, né? No mapeamento de skills, no mapeamento de competências, porque a gente precisa saber quem são os nossos colaboradores, onde eles estão, e frente, né, esse novo cenário da pandemia, né? E como que a gente vai trabalhar para otimizar o nosso time para fazer a entrega dos nossos serviços. Então, essa capacitação da liderança, né, para ser uma liderança mais humanitária, entender o momento de cada um dos funcionários, entender o momento também da empresa, ele é muito importante, né? Então, juntos eu sempre falo, né, juntos somos mais criativos e essa conexão ela é muito importante. E essa lapidação que nós, como líderes de RH, aplicamos diariamente junto à alta liderança, ela é fundamental, né? Trazer mais produtos, trazer benchmarking do mercado, se conectar com os nossos competidores é fundamental. Mas é difícil, né, Yumi, nesse dia a dia, porque uma coisa é quando você tem, hoje que a gente fala de propósito e tudo mais, né, você tem as empresas realmente debatendo o assunto, mas no mundo real, Yumi, no dia a dia, né, a gente encontra empresas ainda, infelizmente, uma estrutura ainda muito familiar, né, muito coisa de dono, né? Como é convencer essa turma? Como é que você, como RH, qual ferramenta, assim, ferramenta que eu digo como como persuadir, né? Que às vezes a liderança não entende que quem é dono da empresa, principalmente empresa de dono, né? Quem é dono não entende que a empresa é formada por pessoas, né? Então, como você aborda esse ponto? Assim, sendo bem direto para o ponto, né? Sim. Não, eu sempre falo, né, adaptação e desenvolvimento constante dos nossos talentos, ela é um desafio e a gente precisa trazer essa pauta em todos os momentos. O redesenho do processo, que é uma coisa também que eu comentei, o avanço da inteligência artificial e o preparo para lidar com as substituições de pessoas por tecnologia, é um tema diário que a gente trata, né, e debate o tempo todo, né, e esse aumento, né, do trabalho remoto, isso está muito presente, então isso é um desafio constante que entra no meu dia a dia. Isso conecta muito, né, com uma pergunta que tá tendo no chat, né, como que eu enxergo o futuro próximo aí do trabalho, né, e é muito disso, né? O aumento do trabalho remoto, ele está cada vez mais presente, a gente não tem mais espaço para não discutir a respeito desse tema, né? Muito do uso de dados que a Ana comentou, né? Fazer People Analytics é uma realidade também que está aqui no nosso gerenciamento do RH o tempo todo. E eu acho que o futuro do trabalho também vai expandir a questão da contratação de pessoas temporárias. A gente vai ter mais pessoas temporárias sendo contratadas nesse redesenho das organizações, né? O novo modelo, o novo futuro próximo aí que está chegando. Obrigado, Yumi. Obrigado mesmo. Fernando, você que cuida, né, de novo, né? Esse processo, essa missão da Folha e tudo mais, né? A gente tem um conflito enorme, né, entre as empresas, né? Entre o sistema de folha, eu processar, eu investir, né, no sistemas de outros benefícios e tudo mais. Você vê que essa questão, né, dos custos, né, melhor, eu questionei esses custos, né? São viáveis realmente da terceirização, né? Para poder, né? Porque tem custo de implementação, manutenção. E eu, como empresa, às vezes entendo que é mais barato, eu contrato a pessoa, né, pago um valor X, contrato o sistema, vou tocar, por que realmente, né, investir
investir nisso, porque e esses projetos também tomam tempo, né? Eu não sei o que tomou mais tempo, eu tomo a conta, eu não, né? Eu não tomo mais conta disso, mas o Herrera, por exemplo, o Bira, que estão aqui, que tinham cuidado das operações assim, eles falaram, vou terceirizar? Por que terceirizar, né? Então, vamos lá. Essa é a pergunta do milhão que a gente tenta responder no dia a dia, né? Ela é complexa. Apesar de simples a pergunta, a resposta não é tão simples, ela é complexa, né? Porque quando você parte para uma terceirização e começa a avaliar custos, você tem aqueles custos que são fáceis, são tangíveis e você consegue ter rápido ali, mas você precisa avaliar muito aqueles custos que você não enxerga, são os intangíveis, né? Então, os custos tangíveis, um deles é o que você comentou, né? Como é que eu faço? Bom, eu preciso de quantas pessoas para ter meus processos ali burocráticos de RH para fazer? Tantas pessoas, meia dúzia de pessoas resolvem, dependendo do tamanho da empresa, lógico, mas e quanto custa isso? Bom, é fácil de chegar a essa conta, né? Mas quando a gente vai para uma terceirização, não necessariamente você está buscando redução de custo ou empatar custo, né? A gente vê, tem pesquisas sobre isso, até pesquisas da própria Deloitte que falam de terceirização, que o custo não é o principal fator de preocupação. O principal fator de preocupação numa terceirização é a qualidade da entrega, a qualidade do serviço, né? E o que a gente tenta mostrar é que quando você opta por essa terceirização, você tem que... uma das coisas que a gente falou é priorizar e liberar o RH, por exemplo, o profissional da empresa, para o core business da empresa. Então, ele não precisa mais ficar preocupado, por exemplo, no procedimento ou no processo de contratação de um profissional, ou no processo de rescisão, ou no processo de pagamento. Isso você tem empresas especializadas e executam isso com excelência, né? A grande questão aqui é, eu não preciso dar treinamento para esse profissional para acompanhamento de legislação. Então, eu tenho uma empresa que eu já estou pagando e eu entendo que ela vai entregar essa qualidade com esse conhecimento técnico para mim. Eu tenho ali também associado a esse serviço que eu preciso às vezes de um reprocessamento, erros acontecem, né? Se eu tenho processamento feito por um profissional próprio e eu erro, esse custo está dentro da minha empresa. Então, se eu não dei o treinamento adequado e ele cometeu algum erro e isso gerou uma multa ou uma fiscalização ou um processo trabalhista, né, e que assim seja, esse custo está ali na minha conta e fica ali, né? Quando eu estou terceirizando, eu tenho buscando essa qualidade que eu comentei que as empresas buscam, via de regra, eu tenho uma mão de obra mais especializada, índice de erros baixos, e eu mitigo esses riscos. E quando esse meu terceiro erra, se é erro propriamente dito, a conta está com ele, e não mais comigo. Então, existem diversos fatores e vários prismas para você olhar na hora de terceirizar e o que você precisa colocar aí na ponta do lápis, né? Tem custo de tecnologia também, poxa, qual é o investimento que eu preciso fazer anual para melhorar o meu parque tecnológico se eu quiser processar dentro de casa? Se eu tenho uma empresa especializada fazendo isso para mim, o investimento é dela e ela vai me trazer isso com esses upgrades, vamos imaginar, anuais ou semestrais, ou seja lá o que for, e ela vai me trazer isso. É responsabilidade dela otimizar isso e melhorar isso. Então, o custo não necessariamente é o principal fator de preocupação, mas o que a gente tem de experiência também, Gilberto, né, é que não sempre o custo fica mais alto. Existem exercícios que a gente faz, às vezes a gente conversa nosso dia a dia, né? E a parte comercial também, a gente discute, conversa, puxa para cá, puxa para lá, e a gente consegue sempre chegar em valores que são muito próximos dos custos atuais das empresas. Então, na medida do possível, isso também não representa uma economia, mas não necessariamente representa também um aumento de custo. E tem todos esses benefícios que eu comentei, que são, às vezes, intangíveis e você não enxerga imediatamente quando você está montando ali o seu business case para tentar parar de pé uma terceirização, né? Chegou até uma pergunta aqui no chat da Rosângela, Fernando. A gestão de folha, né? Tem vários sistemas, né? Porque a gente fica muito preso, né? Bom, a gestão de folha tem vários sistemas, mas no dia a dia, de modo prático, como você vê a carência nos outros processos? Eu acho que folha, até entendo a pergunta dela assim, folha tem muita coisa muito automatizada hoje, né? Houve muito investimento, né? Você tem grandes RPs de folha, mas a gente sabe que no RH não é só folha, né? Não, de fato não, né? Dizem que não. Alguns estão aqui no chat. Acho que talvez
o processamento da folha seja o menos importante, vamos, né, ou mais commodity, vamos dizer, né? Mas a Rosângela está certa, a gente ouve muito falar, né, de software de folha, e isso realmente a gente vê uma abundância, né? Mas existem outros sistemas. Então, por exemplo, quando a gente vai olhar um sistema de ponto, o sistema de ponto é tão importante quanto a folha, né? Se eu não tiver um sistema de ponto que traga flexibilidade, agilidade, hoje em dia, ainda mais com sistemas remotos, pessoas trabalhando em todos os lugares, se eu não tiver algo que me entregue mobilidade, como é que eu faço, né? Aquele antigo sistema de ponto, ou mesmo o ponto manual para empresas menores, né? Isso hoje é inviável, né? Então, nós precisamos sim buscar esses parceiros. Então, a gente está falando de parceiros para chatbot, a gente está falando de parceiros para sistema de ponto, a gente está falando dos workflows existentes. Então, como eu faço um workflow de admissão, de rescisão, controle de férias, distribuição de benefícios. Então, tem uma enormidade mesmo de coisas e o nosso dia a dia é buscar essas soluções e procurar otimizar isso, né? Tanto para os nossos parceiros, para os clientes, para as empresas e para nós internamente. Isso quer dizer melhoria de processo, isso quer dizer também otimização de recurso e isso sempre, lógico, trabalhando em conjunto com as empresas, né? Obrigado, Fernando. Obrigado. Ana, queria voltar com você com mais uma pergunta, que é se você falou dos indicadores, todos os processos, mas assim, eu queria que você pudesse trazer para a gente de forma mais específica, né? Dá nome aos bois aí, né? Indicador, quais indicadores que realmente, se for tivesse priorizar, né? Eu sei que cada empresa tem sua visão de prioridade, mas assim, a sua experiência, você tem visto que o pessoal tem mais priorizado, se você for empresa, e dizer e como, né? Você tem abordado, capturado ele, né? Sim, sim, com certeza. Hoje, os principais que nós observamos aí seria com relação a dados financeiros, né? Então, dados extraídos da parte financeira versus horas extras e a rotatividade das pessoas, né? A saída desse pessoal. Então, a gente sempre compara isso, né? Dado financeiro, que traz aí a parte de produtividade versus rotatividade, a entrada e saída de pessoas, absenteísmo, que seria a parte de faltas, né? E aí tudo isso comparado à hora extra. Então, esses são os principais indicadores que a gente pode trazer aqui para uma boa tomada de decisão, né? Então, se eu fosse elencar aqui, com certeza seriam esses. Então, por exemplo, a rotatividade, a gente observando a saída, então a gente precisa ver a questão de cultura da empresa. Será que a gente está com algum problema nessa questão de employer branding, né? Como a Yumi bem falou, ou será que é alguma área específica, né? Então, será que eu estou com algum problema com algum gestor que não está conseguindo gerenciar a equipe? Então, muitas vezes precisa ser aplicado ali um plano de ação para entendimento só naquela equipe, por exemplo. Ou no caso de horas extras, por exemplo, a gente falou de robô, né, aqui, automação de processos, então, será que essa equipe está fazendo muita hora extra? Será que se a gente mapeasse os processos dessa turma, a gente não conseguiria colocar um RPA, um robô que pudesse automatizar e trazer mais segurança com relação àquele procedimento? Então, absenteísmo também, né? Por que aquele funcionário está faltando? Será que quais os principais CIDs aí, né, de ausência? A gente está falando muito de saúde mental também, né? Então, será que a gente não poderia aplicar um tratamento psicológico, né? Fazer um desenvolvimento aí de equipe com relação a isso? Por que esses funcionários estão faltando de uma determinada equipe, né? Podemos avaliar em um plano de ação. E aí, dados financeiros, né? Tudo isso acaba refletindo no mais ou menos, né, da empresa, no final das contas. Então, como que a gente consegue também diminuir esses custos, olhando imediatamente esses indicadores, né? Então, só através disso que a gente consegue tomar a decisão correta. Basicamente, seriam esses aí mesmo, Gilberto. São os que mais se destacam, né? Mais se destacam, sim. Sim. Esses indicadores, assim, se destacam... Peraí, tem mais uma coisa aqui no chat do Sato. Qual a dica para os gestores de RH trabalharem com bom employee experience? Eu acho que é essa pergunta. Eu acho que essa pergunta deve ser para mim. Não, e essa pergunta casa exatamente com o que a Ana acabou de falar, né? Porque esses indicadores, eles são fundamentais para que a gente consiga fazer uma análise, né, da saúde da nossa organização
E trabalhar o Employee Experience, ele é um processo diário e ele é um tema diário que a gente precisa também colocar na nossa pauta, né? Então, fazer um onboarding correto, né? Uma integração correta dos novos colaboradores, fazer a gestão das pessoas, a manutenção dos nossos colaboradores no ambiente corporativo, é fundamental, é o que eu já tinha certos, trabalhar a questão da liderança mais humanitária, como a Ana disse, né, por exemplo, às vezes a gente precisa trabalhar a questão da saúde mental, por que a gente está tendo um turnover muito grande, a gente precisa encontrar as respostas, né, para esses indicadores, né. Então, uma dica bacana que eu dou para a gente trabalhar um bom employee experience é uma definição correta do nosso Employee Value Proposition, que é a nossa proposta de valor do colaborador, né? Conectado muito à cultura da empresa, muito ao estilo do business, né? A gente precisa estar muito atento às mudanças e às expectativas dos nossos colaboradores. Então, fazer pesquisa, assim, de clima, ela é fundamental até para a gente conseguir entender o que essas pessoas estão falando, o que as nossas pessoas estão falando, né? Uma outra coisa também que causa um bom employee experience é a responsabilidade social, né? Que isso é uma coisa que está muito, muito presente na nossa agenda, né? Muito relevante, então não tem como não falar de responsabilidade social, isso também a gente precisa fazer essa educação corporativa para que as nossas pessoas também saibam falar a respeito da responsabilidade social. E uma comunicação clara, ela é fundamental para que a comunicação não se crie sozinha, né? Então, quando a gente comunica de forma clara, a experiência do funcionário, ela se torna mais positiva, porque ela está recebendo as informações, né? Ela não está lá imaginando, criando, né? Não está na rádio peão, né, Yumi? O rádio peão, ele é péssimo, né, para o clima da empresa, né? E preparar a nossa liderança para ser resiliente, para estar ali preparado para temas disruptivos, então isso é muito importante, né? E os nossos líderes, eles precisam assumir um papel aí de aceleração, né, do que a sociedade nos cobram a respeito da questão de diversidade e inclusão, né? Então, por exemplo, né, aqui na Dupont, trabalhamos muito com a posição das mulheres na liderança, né, inclusão das pessoas com deficiência, pessoas negras na organização. Então, cada vez mais isso está sendo cobrado, a gente precisa falar de diversidade, a gente precisa mostrar, e quando a gente causa um bom employee experience, automaticamente a gente tem uma experiência positiva do candidato também, né? Porque os nossos funcionários, eles acabam falando para os seus colegas e falam aí em rede social da nossa empresa, né? Como que é trabalhar nessa empresa? Poxa, trabalhar nessa empresa é muito legal. E aí você acaba atraindo novos talentos para quererem se juntar a nós, né? Então, isso é uma consequência de uma boa experiência que os nossos funcionários têm. Imagino. Estamos com mais uma pergunta aqui no chat, que é indicadores, né? Essa para indicadores, né? Indicadores sempre trazem bons resultados, mas no dia a dia não é tarefa fácil extrair dessas informações. Bom, não sei se é para Ana ou para o Fernando, porque como você realiza esse trabalho e qual a sua dica? Porque o Fernando está com o moedor de carne, né? E a Ana tem que ir com o moedor de carne e tirar as informações, né? Como é que você faz? Eu sei que é isso. Eu toquei RH por um período, sempre meus gestores de RH falavam, pô, mas tá difícil, meu, você cobra esse... Conta para nós, qual é o seu segredo, Ana, para se é seu sorriso ou se você tem uma coisa que não... Ótima pergunta. É um desafio, né? Como eu comentei no início da live, realmente a gente conta aqui com, né, Power BI, né, Excel, a gente faz o cruzamento de dados e algumas informações a gente precisa confirmar também com os nossos líderes aqui, né, para de fato certificar que aquilo está correto, mas é um desafio, no dia a dia, realmente extrair essas informações e cruzar, né, de fato, cruzar uma coisa com a outra,
é um desafio bem operacional, honestamente falando. Eu acho que é algo que a gente precisa trabalhar uma automação, né, para obter. Por conta justamente, assim, não só empresas pequenas, assim, as globais, principalmente, né, como a que eu trabalho, a Deloitte, que nós trabalhamos, nesse caso específico para indicadores, é um desafio cruzar por conta da questão de ter vários sistemas, né, e cada um tem um foco principal. Então, um tem um foco financeiro, o outro tem um foco de controle de novos negócios, de vendas, por exemplo, o outro vende folha de pagamento, né? Então, é um desafio também para dentro de casa a gente trabalhar com essas informações. Esse é o challenge aí. Não, imagina, você quer complementar essa resposta? Porque eu acho que essa resposta, essa pergunta é para vocês dois, não tem. O que eu costumo dizer é o seguinte: indicador, sobra indicador, né? Onde você colocar a mão, você vai buscar um indicador e você consegue. Mas eu acho que uma coisa importante é você objetivar, né? Então, aonde você quer chegar com aquilo? O que você precisa exatamente? E talvez não abrir tanto leque, porque o excesso de informação também faz você se perder, né? Eu falo que você controlar as coisas na vírgula, dependendo do seu tamanho, você se perde, né? Então, você precisa estabelecer alguns indicadores principais que você precisa buscar e trabalhar em cima daqueles, porque os outros, eles se ajustam quando você está naqueles maiores trabalhando, né? Então, você não precisa ficar, talvez, mexendo em vírgula, vírgula, vírgula. Vai no indicador maior e o restante ele se ajeita porque é o que interessa e é onde você quer chegar. Então, talvez escolher ali 3, 4 indicadores principais e focar neles, porque trabalhar indicador é tempo também, né? A Ana às vezes sabe, né? A gente fica em cima disso, levando às vezes semanas para conseguir algumas coisas que o resultado não é tão satisfatório. Então, foco, estabelecer o indicador que você quer, os que eles são 3 ou 4 mais importantes, e trabalhar em cima deles. Acho que esse é uma dica, um segredo aí que talvez faça bem para todo mundo. Estratégia já que extrapolador, né? Vamos quebrar por partes, né? É. Mais uma pergunta no chat do Herrera, agradeço Herrera, a presença da pergunta. Ele pergunta aqui: vocês têm alguma sugestão para as pequenas empresas, até mesmo startups, que são pequenas, né? E fintechs, que ainda estão em formação de cultura, de valores, de políticas, de como lidar com as questões de inclusão que são cobradas ou esperadas por todos da mesma forma, e o RH ainda não tem condições de abraçar? Não, ótima pergunta, Ricardo, obrigada. E eu, assim, falando de startup, né? Nós do PON, nós nos consideramos uma startup e um desafio muito grande que a gente teve aqui foi a formação mesmo da cultura, né? Porque saímos de uma indústria e somos uma consultoria. E isso foi uma coisa que demandou bastante, né? Então, assim, com a ajuda de toda a equipe, fazendo uma pesquisa de clima, fazendo as perguntas certas para a gente entender qual que é o momento dos nossos colaboradores, isso ajuda muito na criação da cultura. Os processos são um tema que é muito importante, principalmente no início. A gente precisa estabelecer os processos. Qual que é o processo, por exemplo, para a solicitação de um recurso, né? Eu preciso pedir para o RH contratar um recurso X. Então, temos que ter um processo. Qual que é o processo para um pedido de férias? Então, preciso ter processos estabelecidos. Então, o processo é algo que o RH precisa investir, sim, tempo, para que a gente consiga organizar a nossa organização, porque sem processo, a organização vira uma bagunça, né? Então, esse investimento ele é muito importante. E os valores, a gente precisa saber desenhar muito bem e dar clareza para os nossos funcionários de quais são os valores nossos, né, como líderes e como empresa também. Isso é uma coisa que você vai precisar definir muito em conjunto, com toda a sua estrutura, com toda a governança, para que vocês consigam falar com essa clareza quais são os valores. E os valores, ele vai fazer muito parte da cultura da empresa. E você vai conseguir expandir, por meio desses valores, qual é o tom da cultura que você quer dar, né? E
essa questão de inclusão é uma coisa que é muito legal, uma dica é bastante bacana para se fazer, é você incentivar os funcionários a criarem grupos de diversidade e inclusão. Então, por exemplo, né, pega ali um grupo de mulheres, então são funcionários que vão debater a respeito do tema. E esses funcionários, eles vão fazer uma reunião entre eles e eles vão trazer esse tema que a gente, como RH, a gente abre uma agenda. Olha, o que vocês discutiram, o que vocês acham que precisa ser trabalhado nessa questão de diversidade e inclusão? Ah, tá bom, pessoas com deficiência. Então, pega lá um grupo de funcionários que vão tratar a respeito de temas de pessoas com deficiência. E essas pessoas, e é legal, porque acaba incentivando essas pessoas a fazerem benchmarking, faz um network bacana com o mercado e traz essas informações para a gente tratar internamente. Obviamente, a gente vai ter que escolher aí qual que é a prioridade, né, dentro da diversidade e inclusão, conectado muito com o momento do business, o momento da empresa. Mas é legal porque, Ricardo, você acaba estimulando isso nos funcionários. E o mais legal ainda é que os funcionários, eles vão ajudar a construir isso, eles vão fazer parte, né, dessa estratégia. Acho que, Fernanda, Ana, vocês querem complementar alguma coisa? Podemos comentar mais uma? Pode Não? seguir. A Ana Paula colocou aqui para a gente, abaixo no chat, que esse tipo de ação, né, nasce da estratégia da empresa, mas a startup pode ter o seu direcionamento de diversidade e inclusão desde a tomada de decisão de contratação, estar atenta às oportunidades de formação, direcionamento de direções para projetos na área. Uma boa saída são os projetos de Open Innovation na área. Escolhe-se uma vertical da área que atua estrategicamente como parceiros na área. Em linha com o que a Yumi colocou, agradeço a Ana pelo posicionamento, mas acho que também... Gente, estamos chegando aqui no final. Acho que todo mundo... final de noite em São Paulo, no Brasil, né? Então, assim, quero agradecer imensamente todos que estão aqui, os nossos convidados que compartilharam aqui essas experiências conosco. Quero agradecer também as pessoas que dispuseram seu tempo para assistir essa live, né? Esse vídeo aqui, essa live vai ficar disponível no YouTube para quem quiser assistir. Agradeço muitas perguntas aqui do chat, a Rosângela, o Herrera, o Sato, que colocaram. Então, assim, só tenho a agradecer. Agora em dezembro, no começo de dezembro, normalmente dia 14 ou 15, a gente vai confirmar, vai ter uma próxima live da Cadimotec sobre fintechização do varejo, né? Aqui eu acho que tivemos uma série de oportunidades, né, para as startups, porque aqui vocês viram que é cheio de problema, né? Então, assim, o nosso público, que é um público que a gente convidou, nosso startups, então, assim, enxergar que aqui é um terreno fértil para poder dar soluções, porque, assim, por mais que tenhamos aqui os processos já estão mais maduros, mas está faltando, ainda tem muita ferramenta a ser construída para tornar a vida deles mais fácil. E queria só deixar um espaço para o último comentário aí de cada um de vocês aqui, da Yumi, do Fernando e da Ana, por favor, aí, para se despedir aí do nosso público aí. Obrigada, Gilberto, obrigada a todos, né, que estiveram aqui presentes conosco, e eu também queria deixar um recado para vocês. Eu estou disponível, caso vocês queiram fazer um benchmarking, caso vocês queiram bater um papo para a gente dividir mais nos bastidores, estou à disposição. Meu nome está aqui, Yumiko Watanabe, o meu LinkedIn também, vocês conseguem me encontrar por lá, e lá tem meu contato, tá? Se vocês quiserem alguma ajuda, estou super à disposição. Eu acho que compartilhando conhecimento, a gente consegue ajudar as organizações a se fortalecer. É isso aí. Queria deixar meu agradecimento aqui também a todos que participaram. Também estou disponível no LinkedIn, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram, enfim, trocar alguma ideia. Estou por aí também, tá bom? Obrigada pela oportunidade. Boa noite a todos também, obrigado pela presença. Importante a gente ter essa oportunidade de trocar experiência, compartilhar um pouco com vocês também do nosso dia a dia. E também estou à disposição de vocês, o que vocês precisarem, tem os contatos, nos procurem, a gente continua esse bate-papo e pode ajudá-los aí no que vocês precisarem. Obrigado a todos aí, o Mico, Ana, Gilberto, um abraço. Obrigada a todos.
Obrigada, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.